Quando tive minha experiência, eu era um ateu de verdade. Ateu de verdade. Eu não acreditava em nenhum tipo de religião. Eu não acreditava em nada. Eu achava que tudo isso era besteira. Eu sou engenheiro. Eu estava em cima de um caminhão Munk. A gente estava puxando os fios elétricos. A gente estava atrasado. Começamos a tentar apressar as coisas. Decidimos que eu ia ficar lá em cima no cesto. Não íamos ficar subindo e descendo. E você só precisa tomar cuidado com as árvores e ir manobrando. Com delicadeza. O cara que estava comigo, meu parceiro, estava mais preocupado em não me eletrocutar lá em cima. Então ele estava mais preocupado olhando para cima e acabou batendo numa árvore. Eu bati no cesto e quebrei todas as minhas costelas do lado direito. Fui levado para o pronto-socorro, claro. Tinha alguns problemas com minhas costelas que não estavam cicatrizando direito. Eu estava sentado na sala de emergência esperando e lembro que a enfermeira disse: "Aqui, se você precisar de alguma coisa, aperte esse botão." Eu fiquei naquela cama e, em um momento, eu estava realmente com dificuldade para respirar. Pensei em apertar o botão, mas como cresci no South Bronx e a gente tem que ser esses caras durão, pensei: não, eu consigo aguentar isso. Eu conseguiria superar isso. Eu sempre faço isso. Esperei cerca de 45 minutos. E quando finalmente apertei o botão, a enfermeira entrou, olhou para mim e simplesmente apertou a luz azul fria. Esse foi o início da minha experiência com a morte. E eu tive uma série de emoções porque estava sufocando, então foi meio lento. Vou te contar qual foi minha primeira emoção. Quando todos entraram correndo na sala, minha primeira reação foi de vergonha. Isso me desnudou tão rapidamente que eu só senti vergonha. Depois que senti essa vergonha, comecei a pensar, sabe? E se isso for real? E se algo realmente estiver acontecendo aqui? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer com a minha família? Porque eu nunca esperei nada assim. Então você fica totalmente despreparada. E eu fico pensando, como eles vão se virar? Isso criou um nó enorme na garganta. Comecei a pensar em Deus. Sabe de uma coisa? Se você me ajudar a passar por esse momento, eu vou mudar. Vou mudar meu jeito de ser. Vou ser uma pessoa melhor. Você não vai se arrepender, esse tipo de coisa. Tô esperando. Nada aconteceu. E então senti uma raiva enorme, como se eu soubesse que ele não era real. E aí veio um medo tremendo. Porque pensei, quando eu morrer, não tem lugar nenhum para eu ir. Eu não acreditava em nada. Eu simplesmente seria desligado como uma lâmpada e viraria um nada. Então fiquei com muito medo e queria muito pedir para alguém segurar minha mão. E aí comecei a pensar, bom, não posso pedir ajuda porque meu pai ficaria envergonhado de mim, porque eu deveria ser forte. Tenho que resolver isso sozinho. Então eu me endureci e apenas esperei silenciosamente pela chegada da morte. Comecei a ouvir o Ribeiro. E soava como gota de chuva batendo em um telhado de zinco. Era tipo splash, splash, splash. Olhei para o papel de parede e nunca vou esquecer isso porque meus olhos estavam tão atentos que eu conseguia ver os veios do papel de parede. E havia esse sentimento de admiração acontecendo dentro de mim ao mesmo tempo em que eu, mesmo assim, estava morrendo e com medo, apavorado talvez seja a palavra certa. E então percebi essa sombra perto da porta e ela simplesmente ficou ali parada. E então comecei a pensar, sabe, eu tive uma vida tão difícil e complicada, talvez tudo bem meio que deixar ir, talvez não haja vergonha nisso. Eu não tô desistindo, eu não tô me entregando. Só tô percebendo que não há nada que eu possa fazer para conter essa sequência de acontecimentos, certo? Eu não posso impedir. Eu meio que disse, tudo bem morrer. E no momento em que eu disse isso, ou pensei isso, a sombra simplesmente se moveu. E ela simplesmente se moveu ao redor de todo mundo naquela sala. E na minha mente, eu podia ver a mão dele se estendendo para mim. Ela só tocou meu dedo do pé. E no momento em que tocou meu dedo do pé, senti uma sensação enorme de alívio e relaxamento, e paz, e amor e calma. E eu não estava mais com dificuldade para respirar.
Eu estava em êxtase e senti essa brisa, uma brisa realmente quente soprando e visualizei porque tenho cabelos compridos. Tô pensando, nossa, meu cabelo deve estar voando. Brisa. Isso é simplesmente incrível. E então senti como se tivesse sendo erguido, erguido até me encontrar no canto da sala. E eu estava observando o esforço da equipe de RCP, o grupo que estava lá tentando salvar minha vida. E eu olhei para eles que eu podia ver que havia uma médica bem em cima de mim, fazendo compressões, e dava para ver muito estresse no rosto dela. E eu olhei para mim mesmo e disse: esse sou eu, e eu tô morto. Mas se esse sou eu, então quem sou eu? Esses foram os primeiros pensamentos que me vieram à cabeça, por mais incrível que pareça. E então eu simplesmente ouvi uma voz, bem ao meu lado, dizendo: pense no seu corpo como um carro. E esse carro já rodou tipo 5 milhões de quilômetros, e não tem mais nada que possamos fazer para consertá-lo. Então, agora você precisa se despedir do seu corpo. E eu pensei, uau, de certa forma eu aceitei morrer. Agora eu tô aqui de pé porque sinto que tô ali, certo? Eu não sei como eu pareço, não sei em que forma estou, mas sei que estou em algum tipo de existência. E eu olho para mim mesmo e algo muito estranho aconteceu. Pela primeiríssima vez em toda a minha vida, eu finalmente amei e valorizei de verdade quem eu sou hoje e também quem eu fui no passado. E eu fiquei tão grato por aquele corpo, aquele recipiente, por ter me dado a oportunidade de viver a vida que vivi. E acho que é algo que raramente fazemos. Tira um segundo para dizer: eu não sou defeituoso. Eu sou do jeito que devo ser, porque a gente sempre procura o que está errado com a gente. A gente nunca realmente valoriza o que temos de bom. E comecei a ter essas lembranças do que eu chamo de coisas cotidianas e banais. Então, alguém sorrindo, meu irmãozinho, eu segurando a mão dele, um beijo, coisa simples, sabe? Uma criança olhando para você com aquele amor incrível nos olhos, seus filhos, porque essas são coisas que acontecem todo dia, só de respirar, como isso é insano e maravilhoso, né? Então, eu tinha uma gratidão absurda por quem eu fui e por quem eu era. Então a voz disse para mim: ok, agora é hora de seguirmos em frente. E nós começamos a andar. Agora, eu nunca vi essa presença, então não sei o que era. Parecia feminina. Então eu pude ver um buraco enorme no chão, tipo um grande buraco negro. E a gente meio que vai andando direto para dentro dele e entramos mesmo. E aí eu sinto como se estivesse caindo. E foi uma experiência um pouco dolorosa porque eu sentia como se algo tivesse sendo arrancado de mim. E parecia que eu estava caindo para sempre. E quando finalmente bati no que eu chamaria de chão, meio que acabou por um segundo. E então ela meio que disse: você tem que continuar. E tinha outro buraco. E eu entrei nesse buraco e caí, e continuei caindo e senti esse perigo arrancando coisas de mim. Quando eu bati no fundo, a primeira coisa que vi foi uma massa de cor. E a cor simplesmente se movia. E havia tanta vida nela que eu fiquei instantaneamente maravilhado. Minha expectativa quando morresse era que eu encontraria o nada e me tornaria nada. Agora, eu estava começando a ver coisas que eram de explodir a mente, no sentido de que essa cor estava viva, era viva, e ela se movia. E ela falava comigo, e falava comigo com milhões de vozes. Então parecia um burburinho, tipo, shh, mas de alguma forma havia algum tipo de compreensão acontecendo em um nível que, mesmo ali, eu não conseguia realmente entender. Então elas simplesmente se abriram e eu vi essa floresta incrível. Eu cresci na cidade de Nova York.
Então isso para mim é bem marcante, porque eu vi essas montanhas e eu conseguia ver isso, a sombra que as nuvens faziam na montanha. Elas faziam na montanha, eram tão escuras e contrastantes, e eu podia ver esses bandos selvagens de animais simplesmente correndo. E percebi que eu estava meio que flutuando. Eu vi essa vista incrível e tô olhando para cima, vendo aquela montanha e percebo que tô voando. Eu disse: "Meu Deus, eu tô voando". E ouvi uma voz dizendo para mim: "Isso é normal aqui". Então pensei nos meus filhos, e esse foi o único aspecto do momento em que eu estava fazendo a transição. Isso foi um pouco doloroso para não. Então eu perguntei: "O que vai acontecer com meus filhos?" E aquela voz me disse: "Não se preocupe, você pode vê-los daqui". E quando ouvi isso, foi a coisa mais incrível que já ouvi na vida. E eu disse: "Uau, isso é incrível". Então, isso tirou todos os meus medos. E aí eu simplesmente comecei a voar. E comecei a me mover por essa paisagem, olhando para baixo e sentindo, claro, uma incrível sensação de paz, calma e tranquilidade que vem junto com isso. E esse sentimento profundo de amor. Não tem como realmente descrever isso. Você provavelmente já ouviu isso umas 100 vezes, mas realmente não tem como. Mas continuei minha jornada e passei por cima dos topos das montanhas e pude ver neve no topo. E eu fiquei tipo, uau, tão impressionado. Eu estava realmente mais maravilhado do que qualquer outra coisa. E então olhei para o horizonte e pude ver o sol. Mas eu vi o sol como se estivesse olhando para um telescópio e conseguia ver as labaredas saindo dele. E senti que esse vento que eu estava sentindo estava, sabe, nascendo ali. E era esse ar quente que simplesmente vinha até mim. E foi por isso que eu conseguia voar. Era esse ar quente que me dava esse impulso, essa elevação. E eu pensando em tudo isso, olho para baixo e vejo uma enseada incrível. Vejo uma praia e vejo um homem na água. Ele está com a água até os joelhos e ele está com 6 crianças segurando sua mão direita, uma atrás da outra, em fila, e uma criança. Eu disse e continuei dizendo: "Nossa, isso é incrível. Deixe-me descer e ver do que se trata". Então eu me movi para baixo e talvez esteja uns 3 ou 4 metros de distância. E ele se vira. Esse era meu pai. Foi incrível vê-lo, mas o mais incrível foi que eu e meu pai tivemos uma experiência muito, muito difícil. Relação. A gente tinha muitos desentendimentos. Ele bebia e era bastante abusivo. Embora eu fosse o sétimo de 8 filhos, tornei-me como o protetor da minha mãe. E assim tivemos muitos conflitos. E eu não me lembro de ter dito ao meu pai em toda a minha vida que o amava, ou ele comigo, e seus modos eram muito rígidos. Então não podíamos nos abraçar. Não era isso que os homens faziam. Era como se ele tinha essa imagem de homens vazios, sem alma, sem sentimentos, sem. Uau! Que oportunidade para dizer ao meu pai o que nunca pude lhe dizer em vida. E então tivemos essa conversa, que foi muito emocionante para mim. Mas eu entendi que ele me amava, e acho que ele entendeu que eu o amava. De certa forma, isso nos reuniu novamente, de um jeito estranho. Não apenas nos encontramos lá, mas de uma perspectiva mais espiritual, nos tornamos um só. Enfim, depois de todo esse tempo incrível, ele olha para mim e diz: "Olha, você tem que voltar". E eu olho para ele e digo: "Não, acho que não. Eu realmente gosto daqui". Ele fala: "Não, você tem que voltar. Não é a sua hora". E eu olho para ele tipo: "Não, eu quero ficar". E então eu senti uma espécie de puxão, como se fosse no meu peito, mas vindo das minhas costas. E eu comecei a ser puxado e voltei para o meu quarto. Eu abri os olhos
E a médica que estava fazendo a massagem cardíaca meio que se surpreendeu. E ela meio que levantou um pouco a cabeça. Então eu voltei direto pro meu pai. E eu estava nesse espaço de novo. E ele tá olhando para mim. E ele diz: Não, você realmente não entendeu. Você tem que voltar. E ele disse: Olha, é isso que a gente vai fazer. Então a gente meio que começou a estruturar um acordo no céu. Ele me disse: Olha, quando chegar a sua hora, eu prometo que vou vir te buscar. E eu olhei para ele e pensei: Uau, que acordo incrível é esse? Como eu poderia dizer não? Então eu aceitei isso e finalmente voltei. Quando você tem essa experiência de morrer, você sente essa interconectividade, você sente que está conectado a tudo. Então esse senso de unidade é realmente profundo. Quando você volta para o seu corpo físico de novo, você sente aquela sensação de separação. Então tem algo em estar no corpo que faz a gente se sentir como se fosse independente do resto do mundo. É algo realmente reconfortante, revelador e muito tranquilizante. É uma sensação de calma que permeia você ao saber que tudo está como deveria estar, de certa forma, né? Tudo está trabalhando em direção a um objetivo. E esse objetivo vai muito além do que talvez possamos saber, mas ainda assim está acontecendo.